Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Nosso texto de hoje está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa cama e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até ao meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levanta-se, pegue a sua cama, a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Esse texto ele chama muita atenção quando o milagre ele acontece. Naquela casa, uma multidão de pessoas estão ali aglomeradas por conta de um homem. Elas estão ali para ouvir a palavra de um homem. Elas estão ali para buscar algo de um homem. E esse homem é Jesus. Mas é interessante que quando o milagre acontece, o homem que antes era paralítico, a Bíblia diz que ele foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. Cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Jesus ele poderia se portar como alguém que estava ali para receber a glória, para receber toda a honra, mas a Bíblia demonstra que em todo tempo, tudo que o Senhor Jesus fazia era para a glória do Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, por que que pessoas como nós, que estamos a quilômetros de distância do caráter irretocável do Senhor Jesus, por que que muitas vezes pessoas como nós somos totalmente viciados em uma coisa chamada glória? Muitas vezes viciado em aplausos, viciado em holofortes, sendo que toda a honra e toda a glória de tudo que nós fazemos tem que ser dada a Deus. Com isso, nós aprendemos uma coisa: o que tira as pessoas do propósito divino. E eu quero aqui falar com você a esse respeito. Muitas vezes, por mais que alguém diga: não, eu não quero aplauso, eu não quero glória, mas o nosso coração, como diz a Bíblia, ele é enganoso. Muitas vezes, por fora, podemos estar dizendo: eu não quero aplauso, eu não quero glória, mas quando não recebemos nenhum tipo de aplauso, nenhum tipo de glória, nós ficamos entristecidos. Porventura, estaria essa pessoa querendo competir com Deus? Logo, vamos entender quais são essas coisas que tiram pessoas do propósito divino. O propósito divino
É glorificar a Deus. Quer saber o que tira uma pessoa de lá? Primeira coisa, o convite de outras pessoas para você sair do plano. Umas por te julgarem incapaz, outras por verem uma capacidade absurda. E esse convite, ele é feito de maneira bem sorrateira. Olha, eu vejo que você não tem muita capacidade para fazer o que você faz. Eu acho que você tinha que parar de fazer isso. E muitas pessoas que estão no propósito divino, que podem ser aperfeiçoadas por Deus para que o Senhor seja glorificado, elas começam a abandonar o propósito divino. Eu não sou capaz. De fato, tem muitas pessoas melhores do que eu. O mesmo convite feito de maneira inversa é aquele que as pessoas dizem: tem uma capacidade absurda em você. Você é demais. Você é uma pessoa espetacular. Olha, eu nunca vi ninguém como você. E isso vai fazendo com que o orgulho, ele vai construindo um castelo, ele vai se erguendo nesse castelo, e esse mesmo castelo que o orgulho levantou, ele vai começar a ruir, ele vai começar a desmoronar. Quando o orgulho ele tomar conta de todo esse coração, pode ter certeza que é como um GPS dizendo: você errou o seu destino. Sendo que você foi escolhido para glorificar a Deus, mas infelizmente você não entendeu isso. Você achou que você era maior do que tudo. Quando um jovem, quando um homem, na verdade, né, ele se aproxima de Deus, é que a parábola, ela conta, a história, ela conta o jovem rico, mas na verdade já era um rapaz, pois ele diz: Senhor, o que faço para herdar a vida eterna? E o Senhor disse: olha, você tem que seguir os mandamentos, cumprir os mandamentos, mas tudo isso eu já tenho feito, Senhor. Então uma coisa te falta: vende tudo, dá aos pobres, vem e me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem, aquele rapaz, né, ele ficou triste, porque ele tinha muitos bens. Ele teria que deixar tudo aquilo para seguir Jesus. Mas no início dessa conversa, ele diz: ó bom mestre, o que faço eu para herdar a vida eterna? E Jesus sendo bom, e Jesus sendo extraordinário, Jesus sendo espetacular, ele disse: bom, por que me chamas bom? Bom só tem um, que é o nosso Pai. Em todo momento, o Senhor Jesus é um espelho que está virado para o céu. Aqueles que olham para Jesus, eles vão glorificar ao Pai. O segundo convite que tira pessoas do propósito divino vai até parecer a mesma coisa, mas você vai entender. Quando você começa a dar ouvidos para as pessoas, você já está cogitando fazer mudanças. Aquela pessoa que diz: não, não, jamais, glória de Deus. Mas aquilo que as pessoas estão falando já está começando a soar no seu ouvido como uma palavra de justiça. Sabe, de fato, a glória é de Deus, mas eu, de fato, sou uma pessoa boa, sou uma pessoa esforçada, eu sou uma pessoa. Então, ali, aquilo que está entrando no ouvido já vai começar a descer para o coração. Realmente, não existe um pai como eu, não existe um funcionário como eu, não existe um marido como eu. E aquilo ali vai entrando e o coração começa a clamar por uma falsa justiça. Cuidado com o ego. Ele é uma caverna que reproduz um eco. O ego, ele quando é inchado, ele é inflado, ele destrói a vida de uma pessoa. Você quer ver como o ego inchado, ele é uma caverna que reproduz um eco? Olha o que diz em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Ali procurou uma caverna e nela passou a noite. Então o Senhor dirigiu-se a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho lutado com zelo ardente pelo Senhor Deus Todo-Poderoso,
Porém o povo de Israel quebrou a aliança que tinha contigo, derrubou os teus altares e matou a espada todos os teus profetas. Só fiquei eu, mas também me querem matar. O Senhor disse então a Elias: sai daí e põe-te em pé diante de mim no cimo do monte. De fato, o Senhor estava a passar. Um vento forte e violento fendeu os montes e quebrou as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um tremor da terra, mas o Senhor não estava no tremor da terra. É interessante que Elias, por algum momento, ele deu ouvidos ao que ele não deveria ouvir, e isso levou ele para uma caverna. Quando a gente deixa entrar nos nossos ouvidos o que não é para entrar, nós vamos para uma caverna. Vamos nos isolar, vamos nos achar injustiçados, tanto para o bem quanto para o mal comentário. Tanto eu sou ruim, eu não tenho capacidade, ou aquele eu tenho muita capacidade. Me disseram, falaram. Olha, não foi uma pessoa não, foi mais de uma. Eu ouvi um pregador que num corte nas redes sociais, e esse pregador estava lá no corte o título Deus não existe. Isso me deixou intrigado, e aí eu dei logo o play naquele vídeo e, pasmem, eu saí do vídeo concordando com ele. Deus de fato não existe. Quem existe somos nós. Existimos porque fomos criados, e a criação, ela vai estar presa a três coisas, que Deus não está preso nisso. Preso no tempo, preso no espaço e preso na matéria. Deus é aquele que ele está antes da criação, porque ele criou todas as coisas. Logo, Deus não existe porque ele não foi criado por ninguém. Muitas vezes nós gostamos de falar, nossa, Deus é muito sábio. Não. Além disso, Deus ele criou a sabedoria. Em Isaías 43, versículo 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Antes que houvesse dia, eu sou. Antes que tudo fosse criado, o Senhor já é. No livro de Jó, ele faz 16 perguntas. E dessas 16 perguntas que ele faz questionando a Deus, Deus vai ouvir essas 16 perguntas. E aí Deus vai fazer 70 perguntas para Jó. 70 perguntas retóricas que não tem nem como o Jó de alguma forma responder. Nós temos que entender que Deus é o dono da existência, dono do universo. Deus não é sábio, como eu disse só. Ele é aquele que criou a sabedoria. Deus não é simplesmente, quando falar Deus é luz, como uma lâmpada que precisa de energia para acender. Ele criou a luz. Não dá para competir com Deus. Não dá para se declarar bom diante de Deus. Por isso, Cristo nos ensinou, como eu disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Está lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 19. Quando nós entendemos quem é Deus, automaticamente nós entendemos quem nós somos. E para finalizar, eu queria te pedir algo que eu queria que você guardasse no seu coração. Não quero ser ignorante ao ponto de não saber nada. Não quero ser sábio aos meus próprios olhos e deixar meu orgulho derrubar o castelo que ele mesmo criou. O pedido que eu quero fazer para você é que você introduza na sua mente esse pensamento. Não quero ser ignorante ao ponto de não saber nada. Não quero ser sábio aos meus próprios olhos e deixar meu orgulho me derrubar do castelo que ele mesmo criou. Quero ser o suficiente
para continuar dependendo de Deus. Eu quero saber o suficiente para continuar dependendo de Deus. Lembra, uma das maiores quedas foi de um homem muito sábio. O nome dele era Salomão. Agora, olha a diferença. Daniel também tinha muita sabedoria, mas tudo que perguntavam para Daniel, ele iria perguntar para Deus. É maravilhoso ser o rei de Israel, mas será que em seu reino Davi encontrou a mesma paz dos pastos cuidando das ovelhas? Não digo pelo lugar, mas a essência se perde ao ter contato com muitas coisas. A essência se torna um celular à mostra no centro da cidade. Com certeza vai ser um alvo dos bandidos. Sair de lá com esse celular será uma grande tarefa. Ouvimos o tempo todo sobre ter um coração humilde, sobre guardar este coração, mas não é fácil. Guerras, intolerâncias, ranços, maldade, vingança, crimes, tudo isso é fabricado em um coração orgulhoso. Guarde o teu coração. Em nenhum momento tente competir com Deus. Se você tem sido um bom funcionário, louve a Deus. Glória a Deus por isso. Se você tem sido um bom pregador, glória a Deus. Se você tem sido uma boa mãe, uma ótima irmã, glória a Deus por isso. Toda honra e toda glória sejam dadas a Deus. Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo devocional.